Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e também compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Assim você não perde nada do que nós estaremos fazendo, celebrações, novenas, esses momentos que nos aproximam da Páscoa. Venha celebrar conosco. Vamos fazer nesta nossa paróquia uma grande corrente de oração. Hoje celebramos a quinta-feira da quinta semana da Quaresma. Jesus Cristo nos lembra: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Celebremos reunidos em comunidade a palavra do Senhor. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolvestes tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que, por meio de sua morte, recebam os eleitos a herança eterna que lhes foi prometida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos dos nossos pecados,
levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra. E Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão das nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus, e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e suas palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele agora se recorda sempre da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e de seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus:
Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso é maior que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta liturgia de hoje nós somos convidados a olhar para o tema da aliança que se faz com Deus. Os judeus, além do próprio Deus, claro, eles tinham como uma figura muito sagrada, muito importante, o próprio Abraão. Justamente por este episódio que nós lemos na primeira leitura de hoje. Abraão, que antes era somente Abrão, ele recebe de Deus a promessa, recebe a aliança de ter então essa descendência infinita, de ser de uma eternidade, tendo a conquista de Canaã como a verdadeira terra prometida, onde a descendência seria perpétua, mas com uma bela advertência: guarda a minha aliança. É interessante esse ponto, porque muitas vezes nós olhamos para a aliança que Deus faz com Abraão e depois com tantos outros, como se fosse somente um discurso de Deus. Deus fala o que ele pretende, o que ele gosta, isso e aquilo, e acaba por aí. Mas a aliança que o Senhor sela com o seu povo, ela gera um compromisso. Primeiro, vida nova. E aqui está marcado basicamente pela mudança de nome. Não é somente o acréscimo da letra A, de Abrão para Abraão, mas é simplesmente uma vida nova, a partir do momento em que nós aceitamos a aliança com Deus, a partir do momento em que nós recebemos de Deus as promessas para que vivamos bem, para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Nós também temos que fazer a nossa parte. Não adianta nada nos dias de hoje nós esperarmos que Deus faça tudo e a gente não quer nada. A gente acostumou muitas vezes com uma ideologia de um Deus imediatista, onde você só pede e Deus te dá. E a gente faz com Deus muita barganha. E esquecemos que a nossa parte deve de ser cumprida. Toda a aliança feita perpetuou-se e perpetua, até hoje, como nós também sendo filhos de Abraão e filhos de Deus, consequentemente, mas tudo isso funciona justamente pela obediência. Desde lá daquele momento, quando Deus chama Abraão ainda, de Ur da Caldeia e diz: vai, toma sua família, vai para onde eu te indicar, e ele sem pestanejar já foi. Essa mesma aliança, ela então agora é retratada por uma nova pessoa, que é o próprio Cristo. Porém, agora, não é mais somente discursos, alianças que Deus fez com Abraão, sendo o primeiro, mas depois ele também fez com vários outros. Mas é agora a aliança definitiva, é a aliança eterna, que novamente eu digo, nós dizemos todos os dias na missa, o cálice da nova e eterna aliança, porque Jesus é agora o Cristo,
o Deus vivo, encarnado, que vai não só fazer uma promessa, mas ele vai também dar autoridade aos apóstolos, ele vai fazer com que essa aliança tome proporções diferentes. Não é só mais o povo pôr em prática a palavra de Deus, mas é o povo também ser missionário, ser também profeta, enfrentar as dificuldades, vencer o pecado. Mas a ideia que Jesus inculca em primeiro momento é guardar a sua palavra. O primeiro momento do discipulado sempre é ouvir a voz do Senhor. Embora a leitura não falou, mas nós sabemos que a primeira coisa que Abraão tem com Deus é o seu chamado de sair da sua casa. Deus também faz o mesmo no Novo Testamento. Jesus diz: guarda a minha palavra, porque você não vai ver a morte. Só que a morte aqui, que os judeus nunca entenderam, não é a morte corporal que nós muitas vezes rejeitamos, torcemos o nariz, tentamos não pensar. Isso é o de menos. A morte que Jesus quer mostrar é que você não vai ver jamais a morte eterna, a morte do pecado, a morte na desgraça. Então, Jesus mostra que ele, obediente totalmente à vontade do Pai, ele não se glorifica, porque quem glorifica ele é o Pai. Embora os judeus dissessem que conhecessem a Deus, eles tinham um bom conhecimento, sim, um conhecimento literal, um conhecimento que até hoje nós mesmos podemos ter, abrir a Bíblia, ler lá aquele monte de texto, pensar o que isso significa, esquecendo, né, da tradição da igreja, que é a grande mestra da interpretação da Sagrada Escritura, mas quando nós fazemos as nossas interpretações pessoais, até muitas vezes até decoramos textos e versículos que usamos em momentos oportunos, isso todo mundo pode fazer, é muito fácil. Não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é você mergulhar na palavra de Deus, para que aquela aliança selada lá atrás com Abraão, ela se faça presente a partir da sua disponibilidade em seguir o chamado e seguir a vontade de Deus, não em uma fé teatral, não em uma fé mais ou menos, uma fé morna aí que é conveniente, mas uma fé firme, porque Abraão não só foi obediente a Deus, claro, isso foi muito importante, mas ele também viu a glória de Deus. Vendo a glória de Deus, ele também viu a glória de Jesus por antecipação. Ele, Moisés, tantos outros, quem faz a vontade de Deus sempre vê a glória do Senhor. Isso é inevitável. Não adianta nós acreditarmos que a glória de Deus é só mostrada para poucas pessoas privilegiadas. Não, a glória de Deus ela é manifestada a todos nós, quando nós confiamos. E Jesus aqui, até é engraçado, porque quando os judeus falam, né, se ele nem 50 anos tem, eles dizem ter visto Abraão, Abraão tinha vivido muitos séculos antes de Jesus. Isso é evidente, isso é claro, na perspectiva da natureza humana de Cristo, quando ele esteve na terra, Abraão já tinha morrido faz tempo. Só que o que Jesus mostra é que ainda o judeu, aquele povo cabeça dura, estava voltado ainda para uma morte física, uma morte que para eles faziam seus rituais, enterrava, isso e aquilo. Não. Jesus fala que antes que Abraão exista, eu sou. Mais uma vez, ele fala essa expressão, eu sou, que é a mesma expressão que quando Moisés pergunta na sarça ardente, Deus, Senhor, que nome que é o seu, para que quando alguém perguntar eu possa dizer. E Deus responde, eu sou aquele que sou. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, as pedras que esses homens quiseram tacar em Jesus, muitas vezes nós tacamos, nós não entendemos, vemos que as palavras de Jesus cutucam o nosso ego, cutucam aquilo que nós acreditamos, vai de encontro com as nossas convicções, os nossos interesses. Mas o que Jesus mostra é, venha para o meu lado, venha, porque agora a nova e eterna aliança, a aliança definitiva, que não precisará existir outra depois dessa, ela vai ser melhor.
Ela vai te livrar do teu pecado? Ela vai te livrar da tua morte eterna, que é esse o perigo maior. Vamos então pedir que o Senhor nos ajude a fazer reconhecimento dessa aliança cada vez mais, que possamos encontrar nas situações da vida totalmente a glória de Deus a cada momento e principalmente, quando nós fazemos a vontade dele, que é como Deus, novamente repito, como Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência, para sempre. Não é por um período, para sempre, todos os momentos, seja dentro da igreja ou fora, seja na família, no trabalho, na escola, onde você estiver. A aliança do Senhor tem que ser guardada e vivida integralmente. Então pensamos: Senhor, ajuda-nos a cumprir a tua aliança. Vamos rezar. Senhor, Deus da eterna aliança, confiantes na vossa infinita misericórdia, apresentemos as nossas súplicas. Senhor, em vossa misericórdia, escutai as nossas preces. E ensinai o vosso povo a praticar a caridade, a perseverar na fé e a reunir-se em comunidade. Nós vos pedimos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai as nossas preces. Defendei os pobres, os injustiçados, as crianças, os indígenas e todos aqueles e aquelas que convivem com a exclusão social. Nós vos pedimos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai as nossas preces. Perdoai-nos pelas vezes em que não fomos fiéis à vossa aliança e não vos reconhecemos no irmão sofredor. Nós vos pedimos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai a nossa prece. Senhor Deus, derramai sobre nós o vosso Espírito Santo e atendei as preces que brotam dos nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Esta terra habitai
darei. Foi presente a vossos pais, e sereis sempre o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade este sacrifício, para que seja proveitoso à nossa conversão e à salvação de todo o mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, o universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós vos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Deus não quis poupar seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, e deu-nos com ele todas as coisas. Oremos. Nutridos, ó Deus, pelo pão que nos salva, imploramos vossa misericórdia, a fim de que, pelo mesmo sacramento que nos dais como alimento neste mundo, nos elevais e levais a participar da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta, ao povo que caiu, socorre, exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando